Turma do segundo ano, um abraço para todos. Vamos ao nosso encontro, à nossa aula de hoje. Vamos a algumas atividades de filosofia. Gostaria de lembrar a todos vocês que nós já terminamos a nossa apostila e chegamos ao fim da apostila. E a partir de agora, na aula de Sociologia e de Filosofia, a qual eliminamos 100% a matéria, vamos fazer algumas revisões de alguns conteúdos e também trazer algumas questões para reforçar aquilo que nós aprendemos justamente e desenvolvemos ao longo das aulas, tá bom? Trouxe para vocês agora 5 questões importantes, tá? Seria importantíssimo que ao ler o enunciado da questão e cada pergunta, vocês pudessem dar uma pausa no vídeo para ler a questão e poder respondê-la. É de grande valor justamente essas atividades, esses exercícios, porque grande parte deles cai no Enem e nós vamos estar exercitando justamente aquilo que aprendemos ao longo do nosso ano. Sei que o nosso ano foi conturbado, né? Mas conteúdo nós tivemos videoaula, tivemos aula online, vocês tinham uma apostila, né, e poderiam ter utilizado a apostila, e as videoaulas online, elas servem justamente para isso. Quem tem dúvida, entraria online e justamente iria solucionar suas dúvidas ali, ia tirar suas dúvidas, tá bom? Então vamos agora à nossa primeira questão de hoje, tá bom, galera? A primeira questão, a número 1, a história da Grécia Antiga está dividida em 4 períodos, né, que se estende justamente do século XX, né, até o século IV antes de Cristo. E aí vamos tentar identificá-lo. Lembrando que essas questões agora, né, nós temos muitas questões e estas questões são do primeiro e segundo bimestre e tem uma questão do terceiro bimestre, de conteúdo que nós demos no terceiro bimestre. Mas essas questões agora foram trabalhadas no primeiro e no segundo bimestre. Então, logo no início da apostila de vocês, vocês também vão identificar estas questões. Então, é de grande valor que você faça o seguinte agora. Dá uma pausa no vídeo, dá uma lida na questão, tá bom? E tente respondê-la, né? É óbvio que logo em seguida eu vou dar a resposta para vocês. Então, nós temos a A, B, C e a D, tá? Nós temos estas respostas que vão casar justamente com estes 4 períodos que vão do século XX e ao século IV a.C. Então, galera, dá uma pausa aí, pense que já já eu entro com a resposta para vocês. Bom, galera, então vamos fazer o seguinte, vamos então identificar qual é a questão. A resposta certa da questão número 1, ela se encontra na A, letra A, tá? Então, estes são os 4 períodos que se estendiam do justamente século XX até o século IV antes de Cristo. Então, toda esta fase, gente, você faça essa questão, é justamente tentar identificar estes 4 períodos que levaram uma construção cultural na nossa sociedade. Nós tivemos Alexandre o Grande, tivemos o Império da Pérsia, tivemos o Império Romano, tivemos a Grécia, tivemos uma fase muito interessante ao longo desse período que enriqueceu muito a nossa sociedade. Então é óbvio que quando você vê ali A, B, C e D, não tem como você negar que a questão mais importante é A. A questão A é a questão mais importante, tá bom? A resposta seria então A, caso você estivesse hoje no Enem realizando uma prova.
Vamos para 2? Bom, gente, eu acho que a 2 eu não tenho nem o que comentar e argumentar sobre a 2, né? Fala sério. Eu acho que eu não preciso nem me estender muito, mas mesmo assim eu vou deixar vocês darem uma pausa no vídeo, ler a questão para responder. Mas olha só, preencha a lacuna. Foi um regime político criado e adotado em Atenas no período da Grécia Antiga. Gente, essa questão é a questão mais fácil que tem e vou ser sincero para vocês. Essa questão ela cai no Enem e tem gente que erra. Não sei se erra porque tá doido para ir embora para casa, tá com dor de cabeça, tá cansado da prova, mas é uma questão muito fácil, gente, de identificar. Então, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma lida na questão, na A, B, C, D e na e veja qual é que se encaixa ali, tá bom? Bom, galera, então, vamos ver qual é a resposta. A resposta, então, que se encaixa com a questão 2. Bom, galera, não tem nem como errar, né? É a B. A questão B, democracia, foi um regime político criado e adotado em Atenas, ali, né, na Grécia Antiga, e é um regime político que é utilizado hoje em vários países do mundo que defendem um Estado democrático de direito, né? É lógico que aquela democracia antiga para a democracia de hoje, ela foi aprimorada dentro da Revolução Francesa, tá? Nos aspectos da Revolução Francesa, os chamados direitos civis e os direitos políticos, que na época de Atenas e da Grécia Antiga não existia, tá bom? Então, é fácil, né? A questão é justamente a B, né? Então, questão mais fácil que tem. Questão 3. Sócrates, grande filósofo grego, formou numerosos discípulos que seguiram diferentes caminhos para buscar o conhecimento real. Só que Sócrates ele tinha uma grande preocupação. A questão é o seguinte: a grande preocupação de Sócrates era: você tem A, B, C e D. É de grande importância que você dê uma pausa no vídeo, leia a questão. Eu não vou ler o enunciado todo com vocês, porque eu quero que vocês venham ler a questão, tá? E tente identificar qual delas se encontra e se encaixa com esta preocupação de Sócrates aí, né? Qual era a preocupação que Sócrates tinha, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo, A, B, C e D, e tente identificar qual que se encaixa justamente. Eu vou deixar vocês lerem, dar uma pausa e já já eu entro com a resposta para vocês. Então vamos, gente, vamos tentar então identificar aí qual era a grande preocupação de Sócrates nesse exato momento, qual destas alternativas se encaixam perfeitamente com a preocupação dele. Bom, quem respondeu a questão, a letra C, acertou. Então essa era a grande preocupação de Sócrates ali nesse exato momento. Então vamos tentar identificar o que diz a C. Sócrates ele tinha uma grande preocupação com as pessoas que faziam uma indagação ou uma ironia dentro de uma pergunta para fazer com que o indivíduo pudesse responder aquela pergunta de uma maneira totalmente leviana, né? A preocupação de Sócrates é que a pergunta, sendo maliciosa, ela justamente não iria trazer uma resposta correta, mas o indivíduo, né, o interlocutor, naquele exato momento, ele iria apenas agir sob pressão, sobre a indagação que estava sendo realizado para ele, né? Então, quer dizer, ele não ia ter justamente o conhecimento, seria uma resposta
muitas das vezes automática, né? Que nós fazemos muito isso, né? Na maioria das vezes nós damos respostas automáticas para tudo, sem pensar. Então, a 3, a que se encaixa perfeitamente, é a C. Vamos então para outra questão. Galera, essa questão nós já trabalhamos muito com ela. Talvez vocês não viram esta questão, a 4, da maneira em que está aí. Portanto, eu vou tentar trazer para vocês com uma linguagem que nós já estudamos e nós já vimos. Sócrates, um dos filósofos mais conhecidos, né? Ele tinha uma grande preocupação e, ao mesmo tempo, ele foi um dos homens mais importantes que construiu a formação do pensamento ocidental. Tanto é que eu coloquei em cores diferentes para você ver. Para a formação do pensamento ocidental, né? E nós temos ainda a contribuição, a palavra ali, contribuindo para compreender o mundo como um todo, né? Então, dá uma lida nesse enunciado, nesta questão, principalmente porque eu separei a cor, A, B, C e D. Tente identificar na A, na B, na C e na D qual é que vai se encaixar com esta questão. Os gregos construíram reflexões importantes para a formação do pensamento ocidental, contribuindo para compreender o mundo como um todo, na sua complexidade, né? E Sócrates, um dos seus filósofos mais conhecidos. E aí, qual que você acha que da A, da B, da C e da D se encaixa perfeitamente? Eu não vou ler ela para você, eu quero que você leia. Então dá uma lida, dá uma pausa no vídeo e tenta ver qual é que vai se encaixar com esta questão aí, que já já eu vou trazer a resposta para vocês. Vamos então, galera, vamos lá, podemos? Então vamos lá, eu vou trazer a resposta da 4 para vocês. Muito fácil a questão. C. Teve muitas das suas ideias, das suas teorias, né, inseridas, né, ao pensamento de Platão, né, que era um outro grande pensador daquela época, né, um grande idealista, e justamente foi esses indivíduos que ajudaram a formar, tá lá em cima, né, a formação do pensamento ocidental. Então vamos lá, eu coloquei até em vermelho lá em cima de novo. A formação do pensamento ocidental, ela se encaixa com C. A C foram esses dois indivíduos, personagens, que justamente construíram o pensamento ocidental que hoje nós fazemos parte. Então é uma questão muito fácil. Então no Enem não tem como você não ler essa questão e não responder ela com essa facilidade, porque ela é muito fácil. Ela é uma questão apenas de raciocínio lógico e rápido aí, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Sobre a questão 5, eu não vou nem me estender muito. Eu vou deixar você ler o enunciado, né? E justamente tentar identificar isso aqui, ó. Presta atenção. Então você tem o seguinte: para São Tomás de Aquino, a existência de Deus se prova, olha só. Então dá uma olhada no enunciado, no texto da parte de cima. Nós já trabalhamos com isso nas videoaulas. Eu já trouxe esse tema e esse debate para a gente trabalhar. E tente identificar, tá? Leia o enunciado e tente perceber. Para São Tomás de Aquino, a existência de Deus se prova através do quê? Temos a, B, C e a D. Nós trabalhamos muito com razão, falamos sobre metafísica, falamos sobre fé, falamos sobre essa capacidade do ser humano se movimentar o tempo todo, tentando descobrir, tentando descobrir da onde ele veio, tá? Qual é o papel do ser humano aqui.
Então, nós temos muitos pontos que nós trabalhamos ao longo da aula. Então, dá uma pausa nesse vídeo, leia o enunciado A, B, C e D, veja qual é que vai se encaixar ali, né? Então, qual é que vai se encaixar com essa existência e prova de Deus? Por meios de metafísicos resultantes de investigação intelectual? Por meio de movimentos, né, que existe no universo, na medida em que todo movimento deve ter causa exterior ao estar sempre em movimento, se movimentando o tempo todo, e há uma razão de estar sempre em movimento? Ou é apenas pela fé, pela razão, né, pelo instrumento da razão que capacita o ser humano às novas coisas e abre a mente dele, dando um leque de possibilidades? Ou apenas como exercício retórico? E aí, pense qual delas se encaixa. Dá uma pausa, leia a questão, leia todo o enunciado e já já eu venho entrando aí com vocês para trazer a resposta para vocês. Então vamos lá, galera. Vamos então identificar. Eu vou trazer então a partir de agora a resposta certa para vocês. Gente, a B, por meio do movimento que existe no universo, na medida em que todo movimento deve ter causa. Então, assim, a existência da prova de Deus é a criação do universo, é o infinito, é aquilo que o ser humano não tem noção do que é, como é. Então, para São Tomás de Aquino, a existência da prova de Deus é saber que nós somos pequenininho no meio de um universo tão grande que não é conhecido pelo ser humano, em que o ser humano não tem nem a capacidade de conhecê-lo totalmente, saber se ele é finito ou infinito. Então, São Tomás de Aquino, ele traz essa teoria e essa ideia para a gente. Aí, então, a 5, né, respondendo a 5, caísse hoje no Enem, se caísse no Enem, automaticamente você já consegue identificar que é a questão B. A B é a questão mais importante para responder justamente para a resposta para essa teoria de São Tomás de Aquino se encontra na B. E com isso nós terminamos a nossa aula de hoje, tá bom? Nas próximas aulas vamos continuar com revisões, trazendo exercícios também, tá bom, galera? E até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Um abraço e um beijo para todos.